podendo falar dessa carta maravilhosa, que é uma carta em que o Senhor fala bastante comigo, onde eu aprendo sobre oração, onde eu aprendo sobre liderança, onde eu aprendo sobre perseverança na fé, onde eu aprendo sobre confiar e confessar aos irmãos. É uma carta bem aplicativa, eu diria. Tiago aqui, ele é o irmão de Jesus, né? Que é um bispo de Jerusalém lá, que na igreja primitiva ali, no início ali, ele pegou a liderança ali durante um determinado tempo, até o seu martírio. E ele escreve essa carta ali por volta de 42, 62 ali depois de Cristo, que é uma carta que vai até aqueles que são mais pessoas que tiveram contato ali com o público de Atos 2. No versículo 1 da carta nós podemos entender, no capítulo 1, verso 1, Tiago ele se apresenta como Tiago, servo de Deus, as 12 tribos dispersas. Então, quando Estevão ele é martirizado, o primeiro mártir, e ele é recebido aos céus, os irmãos de Atos eles se dispersam pelo mundo. E nisso, no decorrer do tempo, com o princípio, com o firmamento da igreja, ali o evangelho começa a ser anunciado e as pessoas elas começam a receber a palavra de Deus e aplicá-la no seu dia a dia. Só que com o decorrer do tempo, gerando falsos mestres no meio da igreja, contendas, brigas, dissensões, é como se eles fossem esquecendo de alguns princípios. E Tiago ele escreve essa carta para que as pessoas elas possam lembrar daquilo que foi ensinado lá atrás, de que o verdadeiro caminho, a verdadeira motivação da nossa vida está na palavra de Deus. O verdadeiro objetivo de nós, crentes, arrependidos, é a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa carta ela é maravilhosa. Eu conto aqui hoje com a presença da minha namorada, da minha sogra. Levanta a mão aí, amor. Que tem me apoiado muito ultimamente. Eu sou um cara um pouco muito sério, sabe? Eu brinco às vezes assim, mas eu sou meio caladão quando eu não tenho muita intimidade com as pessoas. E a Estela tem sido um presente de Deus na minha vida. Ela tem me ajudado na caminhada, assim como minha sogra. Tem pessoas que falam assim: nossa, eu odeio minha sogra. Eu amo minha sogra, que ela é uma pessoa muito humilde, uma pessoa que o Senhor colocou na minha vida para me ajudar também. E ela às vezes me dá uns puxão de orelha que eu falo que glória a Deus por isso, me edifica. Mas eu amo essas duas. E nisso eu agradeço por estar aqui com vocês hoje. O culto aqui vai até que hora, Edgar? Porque senão vira vigília, então eu não sei. Quem sabe aqui vai até o que? 8h30? 9h30, glória a Deus. Muito bom. Estarei aqui dando continuidade ao que foi dado e ao que foi ensinado aos irmãos. Abram comigo na carta de Tiago, as 12 tribos dispersas, capítulo 4 e verso 1. Aleluia. Quem achou diz amém. Não, mas vocês estão bons, viu? Assim diz a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter sequer o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras.
Não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em vocês tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Pai, o Senhor é bom, Senhor. Pai, a sua bondade e a tua misericórdia, ela transcende o pensamento humano. Pois, Senhor, nós, sendo seres limitados, tão pequenos quanto um grão de areia sobre as suas mãos, o Senhor nos concede graça de sermos chamados de filhos de Deus. Senhor, bendito é o Senhor, que por graça nos deu o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Senhor, eu te agradeço, porque por vontade própria, se dependesse de mim, nós não poderíamos ser salvos, eu não poderia ser salvo. Se dependesse da minha vontade, se dependesse do meu eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui se dependesse de nós. Mas a graça e a fé não vem de nós, é um dom que o Senhor nos concede, é algo que o Senhor nos dá por graça. E, Senhor, eu clamo pela misericórdia, que assim como João Batista, ele diminuiu-se, assim que eu venha desaparecer aqui nessa noite, e que a tua palavra venha ser revelada a essas pessoas que aqui se encontram. Obrigado, Senhor, obrigado. Se apodere-se de nós e nos encha cada dia mais com teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? O interessante dessa carta é que ela me lembra um pouco a carta de Corinto, que no capítulo 1, do verso 10 da primeira carta de Corinto até o capítulo 4, 20, Paulo ele vai tratar um pouco sobre divisão na igreja. Tinha irmão que estava levando irmão a júri popular, tinha irmão que estava brigando com outro irmão, tinha filho tendo relação com a madrastra, tinha adultério, tinha várias coisas no meio da igreja. A igreja vivendo de forma errada ante a palavra de Deus. E aqui Tiago, esse capítulo, ele vai me lembrar um pouco disso. E que ele vai confrontar essas atitudes. A continuação do capítulo 4, ela é um pouco da continuação do que fala sobre a sabedoria que vem do alto, que se encontra no capítulo 3 da carta de Tiago, do verso 13 em diante. Ali Tiago ele vai falar sobre dois tipos de sabedoria, ou apenas sobre uma sabedoria verdadeira e uma falsa. Ele trata ali, ele pega a sabedoria de Deus e apresenta os seus atributos.
E ele pega também a sabedoria do mundo, a sabedoria da carne, e apresenta os seus atributos. E mostra para o público receptor da carta a forma que eles estavam vivendo. Se era de uma forma que vinha de Deus, ou simplesmente seguindo seus desejos pecaminosos. Então ele continua: de onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas que há entre vocês? O termo guerra aqui é uma figura que vai mostrar acerca de uma batalha, que de fato ali onde há derramamento de sangue, onde há morte. Ele fala, de onde vêm as guerras que há entre vocês? De onde vêm essas contendas? E ele vai dar continuidade, ou melhor, ele vai dar uma resposta que provavelmente o público receptor respondeu-se a si mesmo. Vem de dentro de vocês mesmos. Nessa versão bíblica ela diz, olha, de onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne. Na versão NVI ela vai dizer, senão dos prazeres que surgem dentro de vocês, senão das guerras e batalhas internas. Ou seja, guerras externas, elas são as consequências das nossas guerras internas. O que há dentro de nós, nós expressamos para o mundo. O que há dentro de você, você expressa para as pessoas. E era isso que o povo estava vivendo. Se estava tendo divisão na igreja, se estava tendo contenda, se estava tendo morte, é porque isso eles estavam vivendo. Era porque isso eles estavam expressando e desejando entre si. Pelomai é o termo grego usado para guerra, que é de fato guerrear-se entre si, briga. É como estava acontecendo lá em Coríntios. Abre aí comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Aleluia, Jesus. Eu não vou rodear muita coisa na Bíblia, em vários textos, né? Mas eu vou procurar centralizar bastante aqui no que o texto quer dizer para vocês. Assim diz o texto. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falem, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. No capítulo 3 de Corinto, Paulo ele vai tratar severamente o público de Corinto, o público daquela cidade idólatra. Ele vai virar para eles e vai falar o seguinte: eu poderia estar falando para vocês como adultos, como pessoas que comem alimento sólido, mas eu vos falo como carnais. É como se ele dissesse assim: olha, eu poderia estar dando aqui um alimento sólido para vocês, mas vocês não saem nem do berço. Por isso eu vos falo como carnais, como crianças que precisam de leite. Aqui nós vamos falar acerca de um pensamento que procede de Deus. Essa carta, ela é considerada o Provérbios do Novo Testamento, porque ela é bem aplicativa. Você analisando os detalhes da carta ali, você vai entender muito bem o que o autor quer dizer e como aplicar no seu dia a dia, até mesmo como aplicar entre nós irmãos. Contendas, de guerras para as contendas, são um conjunto de problemas
que ocorre em um ambiente onde qualquer situação e motivo é propício para brigas ou discussões. Ou seja, estava vendo ali um momento, um ambiente que não estava legal, não estava vendo um ambiente de unidade, estava vendo um ambiente de divisão. É como se nós pegássemos aqui eu não sei se vocês já brincaram com isso, pegar um imã e virar ele do lado contrário e tentar juntar eles. Eles não vão se conectar. Então estava vendo isso, não estava tendo unidade, não estava vendo união, estava vendo individualidade, estava vendo egoísmo no meio do público receptor. E essa carta é uma carta que ela vai para vários lugares. As 12 tribos dispersas, vários lugares eles estavam. E onde eles recebem, eles passam a entender isso. O interessante aqui do capítulo 4 é que ele é bem evangelístico, porque ele começa com um confronto, e do 5 em diante é o clamor e o chamado arrependimento. É como se fosse Jesus, quando ele entra ali na cidade e ele começa a pregar dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A contenda, eu não sei se vocês já foram em festas de famílias e sempre tem aquela prima que não gosta da tia, ou tem o seu pai não gosta de alguém lá, e se essa pessoa falar, exemplo aqui, eu sou corintiano, e falasse do Mundial do Corinthians de 2000, que não existiu, não sei, ia sair na porrada, ia sair gritando, ia sair xingando, ia sair dividindo, um expulsando o outro de casa. E estava vendo isso. O irmão não podia olhar e falar: paz de Cristo. Cara, paz de Cristo, que é isso? Não olha para mim não, deixa eu orar aqui em paz. Estava acontecendo como nos fariseus, que viviam de hipocrisias. Eles iam para o meio das praças, e lá eles se chicoteavam, se mutilavam, se prostravam, gritavam. E Jesus diz assim, que esses já receberam o seu galardão, que é o que? Aplausos de pessoas. E nisso, essas pessoas, elas tendem-se a virar-se contra os princípios da Bíblia. As pessoas que são individuais. Cara, eu sou militar do Exército Brasileiro. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido no Exército, é isso. É a união. Porque lá nós carregamos uma frase como lema: somente o sofrimento coletivo que gera união. E eu passei a perceber que eu sou bem individualista, que eu estava seguindo um caminho totalmente diferente do que as Escrituras dizem. Em vez de eu ir lá e ajudar, eu falo assim: não, eu vou fazer o meu. Isso aqui, se embola. E eu tentando ser um exemplo de cristão para aquele público. Isso que mexeu muito comigo, porque nós devemos aprender a ter essa união que as Sagradas Escrituras dizem. Porque se nós formos unidos uns com os outros, nós iremos passar, porque a união, ela vai vir de dentro de nós. Porque se surge guerra, e surge individualidade, e se surge pecado de dentro do homem, quando nós nos convertemos de verdade, passará a haver amor, passará a haver união, passará a haver dentro de nós aprendizado segundo as Sagradas Escrituras. As contendas no meio da igreja, irmãos, eu não estou falando que que você deve virar melhor amigo de todo mundo, não. Que você vai ser zen com todo mundo. Não, você não vai ser assim. Você vai ter mais afinidade com uns, menos afinidade com outros, mas nós amaremos uns aos outros. E isso não estava acontecendo com aquele público, com aquelas pessoas.
essa resposta de Tiago à pergunta, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, ela é bem completa. Aqui é revelado o que acontece em boa parte das igrejas. E foi dito nos capítulos anteriores, onde foi revelado vários pontos problemáticos entre eles, como um sobre língua, ou um sobre ensino. Uns queriam ser mestres, uns estão falando demais dentro da igreja, ou talvez eles não tinham aprendido a perseverar, ou tinham esquecidos. Nos capítulos anteriores vai tratar sobre isso, tentando ensinar para eles que a sabedoria que eles estavam vivendo ia totalmente o contrário do que a Sagrada Escritura diz. Porque se eu odeio o meu irmão, porque se eu tenho rixa com meus irmãos, se eu guerreio, se eu brigo com os meus irmãos, nós não estamos sendo cristãos. E não estava havendo nenhum princípio de cristianismo entre eles, pois estavam todos guerreando entre si, fazendo coisas para benefícios próprios e virando contra os irmãos. Paulo ele vai falar acerca da unidade do corpo na carta de Corinto, que um corpo, que a orelha ela não pode falar que quer ser nariz, que o pé não pode falar que quer ser mão, mas que cada um tem uma função excelente, tem uma função correta no corpo. Você tem uma função correta no corpo de Cristo. Você tem uma função aqui na igreja, porque nós somos um, cujo Cristo é a cabeça. Ele é aquele que nos governa e que nos rege. Essa carta é como se Tiago ele pegasse a igreja pelo colarinho da camisa aqui, e falasse assim: ó, você se arrepende, senão você está encrencado. Se você não se arrepender, você vai tornar-se inimigo de Deus. E ele afirma isso na carta. Tiago fala que a igreja ela precisa ouvir. Irmãos, isso é muito sério. Nós devemos entender que a Bíblia ela é suficiente e completa para nós. Você não precisa de mais nada, de nenhum complemento, senão as Sagradas Escrituras, para compreender que você, por vontade própria, não voltaria para Jesus, que você, por vontade própria, não se converteria, e que Deus é bom, perfeito e justo, e nós não passamos de falhas pecadores, tão dignos do inferno quanto. Nós somos merecedores disso, e o Senhor nos concede graça. Verso 3: quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Egoísmo. O egoísmo é quando eu quero me sobressair sobre o meu irmão, ou sobre alguém. É quando eu quero ser destaque, sendo que eu poderia estar tendo companheiros e pessoas se destacando comigo. E essas pessoas, elas estavam orando de forma errada, ou nem sequer orando, porque diz o texto: vocês, assim diz o texto, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Talvez alguns nem pediam,
Talvez alguns nem ligavam. Existe, tem como orar errado? Eu não sei se Edgar falou isso com vocês, mas tem. Tem como orar errado. E a oração deste público, deste povo, provavelmente judeu que se dispersou após o martírio de Estevão, estava totalmente errado. Estava indo contra os princípios de Deus. Estavam indo contra os princípios das Escrituras. Não estava tendo amabilidade. Não estavam cuidando-se uns dos outros. Não estavam. Era uma oração egoísta. Talvez a oração deles era: Deus, me dá o Jetta do ano. Se o Senhor me dá, eu levo o irmão para a igreja. Aí eu ia lá, não conseguia e frustrava-se. Meu irmão, eu quero que vocês entendam que a oração correta, ela não é uma oração que busca benefícios próprios para a minha pessoa. A oração correta, ela é aquela oração que vem segundo a vontade de Deus. Porque Jesus, ele vai passar esse ensinamento para os discípulos. Olha, antes vocês já não me impediam muitas coisas, mas eu estou indo, eu vou voltar e vocês vão ficar felizes. Mas em tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vai vos conceder, porque vocês me amam. E o Pai ama vocês porque Ele também me ama. E porque sabe disso. Então tudo que vocês pedirem no meu nome, crendo segundo a vontade do meu Pai, recebereis. Mas os irmãos, eles não estavam entendendo isso. Estavam olhando para si próprios e falando assim: Deus, eu quero ali o carro do ano, eu quero ali a loja do ano, eu quero ser o destaque dos pregadores, quero ser o principal deles, eu quero ter fome de púlpito. E tá nem aí para os irmãos chegar aqui em cima aqui e falar aquilo que não convém. Porque tem pessoas que sobem em púlpitos para falar somente aquilo que a Bíblia não diz, que é o contrário que o Senhor nos ensinou, que é contrário aos princípios de Deus. Irmãos, a Bíblia, como diria Birgan, ela é tão atual quanto o jornal da bancada de amanhã. Ela é tão atual como o jornal da bancada de amanhã. E isso é essencial na vida do crente. É aqui, irmãos, que você vai aprender a orar. Mateus capítulo 6. Aquela oração é Jesus ensinando como é que o crente deve orar. Você deve exaltar a Deus em sua oração. Você deve glorificar o Senhor. Você deve chamar Deus de Pai. Não é Pai meu, exclusivamente meu. Jesus podia falar, você vai orar assim: Pai meu, que é meu Pai. Meu Pai, seu não, meu. Mas ele diz assim: Pai nosso, que estais no céu, glorifique, santificado ao seu nome. Venha a nós o teu reino. Ou seja, chama. Eu gosto de dizer isso, que essa oração é você olhando para Deus e falando assim: Senhor, que eu seja um cidadão do céu na terra. Venha a nós o teu reino. Nós somos este público, somos os cidadãos dos céus na terra. Representamos o reino de Deus. Venha a vós o teu reino, que seja feita a sua vontade. Você não tem vontade, irmão. Você não tem livre-arbítrio, isso é mentira, isso é heresia. Você não tem. Você depende de Deus. Repita comigo assim: eu tenho dono. Você tem dono. É Jesus. Uma oração correta, ela vai gerar em nós uma vida segundo as Sagradas Escrituras. Cobiçais e nada tens. Eles cobiçavam ser grandes, cobiçavam ser ricos, mas não tinham, porque o desejo do seu coração era ter para pecar.
era ter para errar. E isso não convém com as Sagradas Escrituras. Verso 4. Aqui começa o clamor ao arrependimento. Vou acelerar aqui. Adúlteros. Algumas Bíblias vão dizer infiéis. Não compreendeis-vos que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Talvez a sabedoria que eles estavam vivendo era um conhecimento segundo as suas carnes, um conhecimento carnal. Mas quando é chamado de adúltero, isso é bem interessante, porque no Antigo Testamento, quando Israel, ou talvez sempre quando eles se afastavam de Deus e iam para a idolatria, esqueciam-se dos princípios de Deus, Israel era chamada de adúltera ou de prostituta espiritual, porque ela estava longe de Deus, tinha esquecido-se de Deus. E aqui, como um público conhecedor das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, o autor provavelmente ele impõe isso para que eles se lembrem-se de que no passado o povo estava do mesmo jeito. Adulterar, irmão, é o ato que quando você está em cônjuge, casado, é quando você quebra a aliança com a sua esposa, tendo relações com alguém que não tem nem sequer ligamento com você, com uma pessoa que você nem é casado. Ele diz infiéis, adúlteros. Ou seja, essas pessoas elas estavam se relacionando com o mundo e destruindo a aliança que elas tinham com Deus, e esquecendo-se disso, de uma aliança que eles tinham com o Senhor. Amizade com o mundo. O que é ser amigo do mundo? Ah, Renan, eu não posso conversar com um amigo que não é crente, com um amigo que é ateu. Ele é ateu. Não é isso. Eu tenho amigo espírita, eu tenho amigo ateu, eu tenho amigo que é agnóstico, eu tenho amigo que é... Isso é uma coisa que eu sou. Quando eu tô com eles é meio extremo. Eu sou meio extremo. Então vocês começam a falar um negócio comigo, eu falo assim, mano, não é Bíblia ou não é? Então não rola não. Entendeu? Aqui, irmãos, amizade com o mundo é a sua relação com eles. É como você vive diante deles. Se você aceita ou se você nega. Porque o mundo, aqui, cosmos, não está falando de criação. Fala de sociedade. Fala de pessoas. Depravação. A depravação, ela é o quê? Eu creio em depravação total, né? O ser humano caiu, tá cego indo para o inferno. Deus, o que ele faz? Antes da criação, traça o plano. Vai ser desse jeito. Eu traço o plano. O filho vem e morre, salva os pecadores lá, os que eu chamei. Depois volta, concede o Espírito. E o Espírito capacita até que o filho venha, exerça juízo, salva os que crêem. Correto? Então, a amizade com o mundo, a sua amizade com o mundo deve ser negar o que o mundo te proporciona. Porque talvez para você o mundo te complementa ou te completa, mas o que deve te completar é a gloriosa e eterna palavra de Deus. Porque sem a Bíblia nós não entenderíamos. Porque é um método usado por Deus para revelar-se de forma que seja suficiente para que nós creiamos em Cristo Jesus como o único e eterno Salvador, e que Ele morreu e ressuscitou. É na Bíblia, irmãos, que nós temos esses relatos.
É na Bíblia que comprova isso e que nós acreditamos com toda a nossa força. Se tem uma coisa que eu sempre escrevo, eu aprendi uma coisa muito top com Agostinho, de escrever confissões. Isso é uma coisa que eu sempre coloco no final das minhas confissões, se possível, que eu morra pelo Evangelho. Porque, irmãos, se entregar por isso aqui, é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Se entregarmos por Cristo é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Aquele público estava se afastando-se de Deus, estava longe-se de Deus, chegava cada vez mais próximo a um desviado, a alguém que se apostasou da fé, do que um cristão genuíno. Semelhante ao público de Corinto, às pessoas que algumas cartas foram enviadas para correção. E ele começa a falar que eles tinham que se arrepender. Adúlteros infiéis, ou seja, vocês têm quebrado a sua aliança com Deus, vocês têm afastado-se de Deus, vocês têm cometido adultério contra Deus, estão pecando. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou seja, uma pessoa, ou talvez aqui essa afronta, ela é o que? Se vocês têm relação com atividade pecaminosa, iniquidades, traição, adultério, guerras, divisão, egoísmo, estão desejando ser uns superiores aos outros, rico, desprezando o pobre, tentando ser rico para desprezar o rico que ficou mais rico. Irmãos, eles estavam vivendo dessa forma. E a carta aqui é Tiago falando para eles: olha, vocês estão errados, vocês estão indo por caminhos tortuosos, vocês talvez estão cegos e necessitam da revelação. Necessito de alguém que vai chegar na sua cara e botar o dedo e falar: arrependa-se. Nós lemos que eles têm inveja e matam. São princípios de contendas. E isso é uma forte amizade com o mundo e com o pecado. Irmãos, o pecado, ele é um crime contra Deus. Paul Washer, ele vai falar isso muito bem em um livro chamado O Verdadeiro Evangelho. O pecado, ele é um crime contra Deus. Nós não devíamos a Satanás. Quando Cristo ele morre, ele não paga ao diabo, ele paga para Deus. Ele pega o seu sangue, a sua vida perfeita, sendo Deus, tomando forma de homem, veio à terra e morreu pelos pecadores, e ao terceiro dia ressuscitou. A confirmação do pagamento, ou a quitação do nosso débito com Deus, é a ressurreição de Cristo. Se você tem amizade com o mundo, você é inimigo de Deus. E isso, irmãos, é motivo de você abalar-se totalmente. Se você vive como o mundo vive, isso é motivo de você estar colocando a mão na sua cabeça e regozijando-se em lágrimas, caindo-se em lágrimas e prostrando-se, clamando pela misericórdia. Uma amizade com o mundo, irmãos, ela é uma grande porta larga para nos nos afastar de Deus. 5.
Não sabeis que o Espírito que Ele fez habitar em vós tem fortes ciúmes? Irmão, aqui ele não fala aqui de... A tradução mais correta aqui seria zelo. Zeloso. Alguém que cuida. Alguém que consola. Alguém que está ali. Talvez a palavra mais correta para esse termo é que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela por nós. Zela por nós. Irmãos, aqui Tiago está falando com cristãos professos. Talvez alguns não se arrependeram, mas necessitavam de ouvir isso. Aleluia. O Espírito Santo é quem nos cela. Na verdade, na lei judicial, quando alguém está em débito, tem uma cláusula que fala acerca de penhora, que é o quê? Penhorar bens, é pegar para cobrir uma dívida, ou pegar para si. E a Bíblia vai falar em Efésios que o Espírito ele nos cela. Algumas traduções vão dizer que ele nos penhora para Deus. Ou seja, de fato ele nos pega para o Senhor. Então esse é um zelo do Espírito para com os que creem, que ele cela aqueles que creem de fato para Deus. Irmãos, e quando o Espírito Santo te cela, não tem como tirar não. Você vai ficar fraco na fé, você vai passar provação, você vai talvez brigar, você vai ter problemas na sua vida. Mas uma coisa que não vai acontecer, irmão, é você não desviar. Se você é selado pelo Espírito, você não desvia. Você fica fraco, você fica tudo. Você fica igual Jó. Perigoso você ficar igual Jó. Com medo não, viu, gente? Com medo não, mas é perigoso ficar igual Jó. Corre risco. Mas você vai ter uma perseverança de Jó. Antes, verso 6. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos. Ou seja, Ele resiste, ou melhor dizendo, Ele volta-se contra, voltar-se contra, como se fosse haver uma guerra. Resiste aos soberbos. Ele vai contra o soberbo, contra o egoísmo, contra os egoístas. Porém, concede graça aos humildes. Graça maior. A graça é o favor imerecido de Deus, que Ele nos concede de graça, pois Deus quis salvar. Deus, Ele nos salva, ou Ele nos concede a oportunidade de salvação, porque Ele quis. Pela graça. Talvez o Senhor poderia ter destruído todo mundo. Tudo. Se Ele quisesse destruir todo mundo, mandar todo mundo para o inferno, porque todo mundo é digno, todo mundo merece. Mas o Senhor, sendo bondoso e misericordioso, cheio de graça e redenção, nos concede maravilhosa graça. Ele nos concede essa oportunidade de nos arrependermos. Ele traz a nós a revelação de que nós somos maus e devemos voltar-se, ou arrepender-se, voltar do nosso mau caminho para o Senhor. Nós estávamos indo em uma direção cega, porém o Senhor Ele nos revela um caminho estreito, cheio de dificuldades, que através de uma ponte chamada cruz nos leva à salvação mediante a graça em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso, irmãos, pois nós não merecíamos. A graça aos humildes.
Irmãos, Mateus capítulo 5, verso 3, se não me engano. Bem-aventurado os humildes, pois eles herdarão essa terra. Eu não sei porque você não deu glória a Deus ainda, mas bem-aventurado, ou seja, se alegrem-se, pertence, mano, pertence. Bem-aventurados são os humildes, pois eles herdarão essa terra. É Jesus falando assim: olha, estou confirmando que aquele que assume ser pecador, que aquele que assume a necessidade da minha palavra, aquele que assume ser dependente de mim, ou como o texto diz, tudo posso naquele que me fortalece, aquele que diz, ou como outro texto diz, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, aquele que assume isso, ele herderá a terra. E como Paulo diz, nós temos Cristo sendo herdeiro, nós somos co-herdeiro com Ele, e Ele nos concede isso de graça, pela graça. Tiago, ele está anunciando aquilo que foi anunciado desde João Batista, que nós devemos nos arrepender, que nós devemos nos tornar humildes perante a maravilhosa graça de Deus, para que nós possamos compreender que Ele é soberano, justo, bom, perfeito, eterno, maravilhoso, é o Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aqui vem, irmãos, um grande clamor ao arrependimento. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti-vos ao diabo, ele fugirá de vocês. Submetam-se a Deus. Aqui é uma linguagem militar, irmãos, que no quartel sempre tem ali o comandante da tropa, aquele quem é o maioral, e ele passa para os seus cabos, soldados, sargentos ali, aqueles que estão abaixo a ele, ensinos corretos para que possam aplicar-se em medidas de guerra, em medidas de confronto, etc. Submeter-se a ele é o nosso dever. Eu, como militar, eu devo submeter ao meu comandante, e em momento algum passar acerca daquilo que ele pensa, algo que é chamado de hierarquia e disciplina. E o Senhor, Ele é o nosso comandante. Cristo, Ele é aquele que nos passa os ensinos corretos para vencermos a batalha. Irmão, se você acha que o cristianismo é uma religião, ou é uma religião suave, uma religião tranquila, você está no lugar errado. Porque é a religião que mais vai sofrer perseguições, a religião onde mais vai morrer pessoas, a religião onde mais vai haver pessoas sendo mortas por causa da Bíblia, é o cristianismo, ou por causa pelos que seguem. Nós afirmamos que Cristo morreu e ressuscitou, e por isso morremos. Vivemos em um país tranquilo, que pode ter igreja Batista da Lagoa assim, ó, na principal do bairro. Mas vai lá na Índia, vai lá no Irã, Estados Unidos, às vezes em alguns lugares tem muita perseguição lá também. Rússia, pontos do mundo em que ser cristão, irmão, é motivo para morrer. E aqui nós temos essa oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus. Rápido, faltando mais 2 minutos. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, submetei-vos. Resisti-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Isso procede do Espírito de Deus. O Espírito, ele concede ao crente 3 coisas que ele convence: pecado, justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito, pela graça, nos concede perseverança para continuarmos as nossas caminhadas.
Porque, assim como Paulo diz, passei fome, tive fartura, terá também entre nós. Porque passaremos momentos difíceis, passaremos dificuldades, teremos momentos alegres, glória a Deus por isso. Mas, irmãos, resistir, porque o diabo ele vai tentar fazer algo para tentar afastar você de Deus, vai tentar trazer para você alguém que vai querer te afastar de Deus, amizade com o mundo, vai tentar trazer para você pessoas ou influências para alimentar os desejos da carne. E Tiago ele fala: resista, porque você não está sozinho. Vocês não estão sozinhos, pois tem Deus que é soberano, e como dizem em Hebreus, Ele sustenta com a palma da sua mão para combatermos, para passar por nossas provações e dificuldades. Glória a Deus por isso. Resistir do diabo, ele fugirá de nós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Purificai as vossas mãos. Como um sumo sacerdote, ele ia oferecer sacrifícios, tinha todo um ritual no Antigo Testamento, em que ele se banhava-se, lavava as mãos, colocava um sino na perna. Se o sino parar, certeza que ele morreu lá dentro. Então o povo tinha que puxar com a corda. Entendeu? Ele entrava ali no Santo dos Santos ali para oferecer sacrifício a Deus. E nisso ele lavava as suas mãos como símbolo de purificação. Ou seja, purifique-se. É Tiago falando assim: pô, vocês devem purificar-se, pois vocês são egoístas, pois vocês criam guerra entre vocês, pois vocês matam, derramam sangue, pois vocês são soberbos. Arrependei-vos. Lamentai e chorai. Ele falando assim: olha, assuma a sua posição. Jesus ele vai falar em Lucas 17. É algo que eu sempre falo para ele quando ele vai lá na igreja. Assim que ele desce do culto, você não passa por um servo inútil, que só faz aquilo que o seu mestre manda. Deus poderia mandar qualquer um. Poderia ser o Mateus, o Gil, e hoje Ele me concede essa oportunidade. Eu agradeço por isso. Verso 10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Assuma quem vocês são. Toma vergonha na cara. Melhor dizendo. Pois vocês têm dom. Vocês pertencem a alguém. Esse alguém é Cristo, que morreu e ressuscitou. Amém. Coloque sobre os seus pés, por favor. Vou orar rapidamente. A época dessa carta, irmãos, é uma época que estava tendo bastante morte, que estava tendo ali, que o Império Romano estava ali sendo soberano